A última divisão, a última classificação que nós vamos ver agora para as casas astrológicas são as casas divididas por elementos. Assim como os signos, os 12 signos têm, cada um deles tem um elemento, os planetas eles também podem ter uma finalidade com um elemento e cada uma das 12 casas também vai ter uma afinidade com algum elemento, né? E, bom, para que a gente faz isso? A afinidade das casas por elemento a gente consegue ver de certa forma, o comportamento que aquele planeta ele deve ter para ele conseguir ter, de certa forma, um desenvolvimento, um sucesso na casa onde ele está habitando, né? A gente vai dividir as casas pelas ordens dos signos também. Se a primeira casa ela tem uma relação com o signo de Áries, então a gente começa por fogo, a segunda tem uma relação com o signo de terra, que é touro, então fogo, terra, a terceira tem uma relação com o signo de Gêmeos, então fogo, terra, ar, e a quarta com o signo de água, que é o signo de Câncer, né? Agora a gente vai ver aqui no diagrama um pouquinho mais aprofundado a explicação e a divisão dessas casas. Bom, como eu tinha falado anteriormente, a gente vai começar a ver aqui a divisão das casas. As casas 1, 5 e 9, a casa 1 ela tem uma relação com o signo de Áries, a casa 5 tem uma relação com o signo de Leão e a casa 9 tem uma relação com o signo de Sagitário, né? Esses aqui são os signos de ar. Todas as casas de fogo no mapa astral, elas vão se comportar de certa forma parecido com o elemento de fogo, né? Ou seja, os planetas que estão lá, mesmo que essa casa aqui, a casa 1, a casa 5, a casa 9, ela esteja posicionada num signo de terra ou um signo de água, esses planetas aqui, de certa forma, eles têm que se mostrar, eles têm que ter uma iniciativa, eles têm que ter, de certa forma, um pouquinho de fogo para eles conseguirem desenvolver os assuntos daquela casa, né? Porque se eles não tiverem isso, se eles não desenvolverem isso, eles vão, de certa forma, ter uma certa dificuldade de conseguir expressar aquilo, né? Como a gente já falou aqui outras vezes, a astrologia ela é cheia de paradoxos, né? É muito comum a gente ter uma casa 1, como se fosse um ascendente no signo de Escorpião aqui, e a gente tem algum planeta, pode ser um Marte no signo de Escorpião, né? Então é um planeta de água, né? Um signo de água em uma casa de fogo, né? Então, de certa forma, é um paradoxo. A astrologia é cheia de paradoxos, né? Mas exatamente nessa diferença entre uma energia e a outra que a gente consegue realmente entender, a gente começa a fazer essa costura das casas, né? E bom, as casas de fogo, elas têm que se expor, elas têm que se mostrar, elas têm uma certa atividade, elas não podem deixar as coisas só guardadas para dentro delas, para fazer as coisas funcionarem de verdade nas casas de fogo. Agora, as casas de terra, que são a casa 2, casa 6 e a casa 10, essas casas aqui, elas estão é umas casas que a gente pode falar que são as casas de trabalho no mapa astral, né? Todas essas 3 casas, de certa forma, elas planejam algo para o futuro, de você ter algum bem, elas são relacionadas com a sua vida material. A casa 2, ela vai estar relacionada com o seu dinheiro, né? Como que você ganha, o salário que você ganha, como que você investe, como que você lida com os valores que você ganha, né? Os bens que você ganha, né? A casa 6 é uma casa que ela precisa ter uma certa funcionabilidade, uma certa praticidade, tudo que tá lá. Ela quer servir, ela quer ser útil, ela quer se sentir indispensável, né? Tem uma casa que fala da sua rotina, né? Todas as casas de terra, elas são práticas, elas são muito funcionais, elas são mais simples, elas necessitam de o planeta que está lá, a energia que está lá, ela precisa ser funcional, precisa ser prática, precisa ser igual a energia de terra mesmo, né? A casa 10 é a casa que fala do futuro, da carreira, né? Não somente uma profissão, porque profissão é uma coisa que a gente vê no mapa astral inteiro. Não é só uma casa que fala, você tem a sua casa 10 no signo de Gêmeos, então você vai ser um super bom comunicador. Não é bem assim, é muito mais aprofundado que isso. A parte vocacional da astrologia é uma parte muito ampla. É basicamente uma especialização, um curso a mais da astrologia, né? Mas bom, a casa 10 é uma casa que ela realmente só pensa no futuro. Ela só pensa como que a gente pode ter algo, como a gente vai ter um certo reconhecimento, como que o que a gente faz, os nossos talentos, eles podem ser úteis, deixar uma marca na sociedade, ajudar de uma certa forma, né? Uma contribuição com algo. Ele fala do seu futuro, sua reputação, sua imagem pública. Agora, as casas de ar. A casa 3, opa, deixa eu trocar a cor desse pincel. A casa 3, a casa 7 e a casa 11. Todas as casas de ar, elas estão relacionadas com o nosso contato com outras pessoas, né?
com a gente criar uma sociedade, a gente aprender a se comunicar, aprender a interpretar a mensagem, aprender a ter mais informações, transformar as nossas informações em conhecimento de verdade. Tudo isso a gente vê nas casas de ar. A gente sociabilizar com outras pessoas, né? A gente aprender a viver com outros, conviver com os outros, são as casas de ar, elas servem para isso, né? Então, tudo que tem a ver com as casas de ar, todos os planetas nas casas de ar, eles têm que ter informações, eles têm que coletar mais informações, eles têm que aprender a lidar com as outras pessoas, eles têm que aprender a harmonizar as coisas, né? A casa 3 é uma casa que ela fala da nossa comunicação, da gente andar, da gente entender as coisas dos nossos arredores, né? Entender o que está acontecendo no nosso bairro, com os nossos amigos, as pessoas mais próximas, né? Então a casa 3 é o primeiro contato que a gente tem, o primeiro treinamento que a gente tem para os relacionamentos. A casa 7 é a casa dos relacionamentos, de parceria de negócio, relacionamentos amorosos também, a gente vê tudo isso na casa 7, né? Então é uma casa que a gente divide o nosso eu, a nossa individualidade com a outra pessoa, né? Então é uma casa muito importante, é uma casa oposta ao ascendente, é uma casa angular, né? E é uma casa que a Narcisa tem uma informação dos outros, dela ver a distância, sentir como que ela vai ter que interagir com os outros, né? Então o planeta lá, ele tem que ter uma certa inteligência mental, uma inteligência social, né? As casas de ar, elas envolvem a nossa inteligência social. Agora a casa 11, ela fala da sua relação com os grupos, né? Talvez não tantas pessoas assim que você conhece, mas são as pessoas que, de certa forma, compartilham certos interesses, certas ideias, grupos em comum, né? Com intuitos, ideais em comum, ideologias em comum. É o que essa casa 11 ela fala, né? Então ela pode falar de uma sociedade, de um grupo de trabalho, de um projeto, de certa forma, algum coletivo que você está inserido, né? E é uma casa que ela necessita ter informações para você conseguir ou passar ou saber trocar com as outras pessoas desse grupo também, né? Então todas essas casas, elas envolvem a sua inteligência social. E bom, as casas de terra, acabei esquecendo de falar, as casas 2, 6 e 10, elas falam da sua inteligência material, né? Como que você vai ter essa capacidade de você conseguir suprir todas as suas necessidades básicas da vida. Agora, as últimas casas são as casas de água, que é a casa 4, a casa 8 e a casa 12, elas são casas bem mais abstratas, bem mais instintivas, né? Os ambientes das casas de água, elas estão falando das suas emoções, de você desenvolver tanto uma segurança emocional, você entender o que faz você se sentir inseguro, o que te sabota, o que dentro de você, dentro do seu corpo emocional, das suas emoções, das suas memórias, né, precisa de certa forma ser ressignificado, como que você interage com tudo isso, né, como que você guarda suas memórias, né. Então você desenvolve a sua inteligência emocional nas casas de água, nos assuntos das casas de água, né. A casa 4 é uma casa que fala do seu passado, das suas memórias, a sua relação com a sua família, né? Com o seu lar, como que você vai se sentir pertencente a algo, né? A casa 8 é como se fosse uma caverna que você vai andando lá dentro, você vai encontrando o que te machuca, os seus sabotadores, né? O que você precisa ressignificar, a seu poder de resiliência, né? Um seu poder muito fundo dentro da sua alma, das suas emoções mesmo, né? Que a gente guarda lá no nosso fundo, nossos venenos da casa 8, né? A casa 12 é uma casa que a gente transcende as coisas, né? A gente entende nosso papel numa sociedade, entende como que eu influencio as outras pessoas, como que eu faço parte do todo, né? Então é uma casa que a gente se mescla com o todo, né? Que é uma coisa emocional, a gente sente as coisas com o todo, né? E bom, essa é a divisão das casas por elementos, né? Espero você na nossa próxima aula.